quando que o poder controle de constitucionalidade repressiva é feito pelo Poder Judiciário. Tem uma confusãozinha na hora de explicar com relação a sustar os atos do Poder Executivo com suspender a aplicação de lei declarada inconstitucional. Sustar e suspender é a mesma coisa, então vamos pensar sustar atos normativos ou suspender a lei declarada inconstitucional. São duas espécies de controle repressivo feito pelo Poder Legislativo. A diferença é que, para sustar atos do Poder Executivo, é o Congresso Nacional que tem essa previsão expressa na Constituição Federal, artigo 49, inciso 5º, que é competência exclusiva do Congresso, ou seja, dos deputados e dos senadores, sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. E a outra coisa que você está confundindo, Aline, é a sustação da execução em todo ou em parte da lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF, que já não é competência do Congresso, é competência exclusiva do Senado, que também faz parte do Poder Legislativo, mas é uma competência exclusiva, uma competência privativa do Senado suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF, está previsto no artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Então, são duas possibilidades de controle repressivo de constitucionalidade feito pelo Poder Legislativo. Uma é a sustação de atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar os limites da delegação legislativa. Essa sustação é competência exclusiva do Congresso Nacional, previsto no artigo 49 da Constituição Federal, inciso 5º. Tanto os deputados ou senadores, os deputados, na verdade, e senadores, os deputados e senadores, ou seja, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo inteiro, podem sustar atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Então, ele vai suspender os atos do presidente, os atos normativos. Imagina que o presidente fez um decreto, fez uma medida provisória, alguma coisa que exorbita o seu poder. Ele não tem poder para isso. Então, o Congresso Nacional, os deputados e senadores vão chegar e suspender este ato normativo feito pelo Bolsonaro. Isso é uma forma de controle repressivo feito pelo Poder Legislativo. Uma que confunde muito com essa já é uma feita privativamente só pelo Senado. Só o Senado pode suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva pelo STF, artigo 52, inciso 10. Mas toda declaração de inconstitucionalidade feita pelo STF, ela já tem eficácia erga omnes, então não tem necessidade desse artigo, esse inciso. Mas o que a doutrina, a jurisprudência tem entendido? Passou-se a entender, então, que vamos aplicar esse inciso 10 do artigo 52 não nas ADIs, ADCs, ADPFs, porque nessas ADIs que são de controle concentrado, no controle abstrato, das ADIs, ADCs, ADPF, já tem eficácia erga omnes. Então, a partir desse momento, elas já estão fora do ordenamento jurídico. Então, não teria necessidade disso. Então, o que se entendeu? A doutrina passou a entender que esse inciso 10, que seria o controle de constitucionalidade repressivo feito pelo Poder Legislativo somente privativamente pelo Senado, que seria a suspensão, em todo ou em parte, da lei declarada inconstitucional, dessas que forem declaradas inconstitucionais do modo incidental, no controle incidental de constitucionalidade aplicado ao caso concreto, né? Por exemplo, um recurso extraordinário, fica entendido lá que aquela lei ela é inconstitucional, então o Senado pode privativamente, somente o Senado e não os deputados, suspender a execução no todo ou em parte da lei declarada inconstitucional neste controle incidental, no caso concreto, feito pelo STF. Então, ele vai suspender a execução dessa lei em todo ou em parte, não é revogar o ato, ok? E as outras opções, como a gente já está memorizando bem,
rejeição de medida provisória, que o Poder Legislativo vai exercer o controle repressivo de constitucionalidade, rejeitando a medida provisória que é considerada inconstitucional, tanto por falta... Aí já é o Congresso, tanto os deputados e senadores, tanto por falta dos requisitos de relevância e urgência, quanto pela possibilidade de seu conteúdo ser incompatível com a Constituição, ou seu conteúdo, ou reedição de medida provisória que foi apresentada na mesma sessão legislativa, ou quando perde a eficácia pelo decurso do prazo. E, por último, a atuação do Tribunal de Contas, que é um poder auxiliar do Poder Legislativo, que ele pode apreciar a constitucionalidade da lei e atos do poder público no limite de suas atribuições. Tem até uma súmula do STF, que diz assim: o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade de leis e dos atos do poder público. Então, para encerrar com chave de ouro, candidata Aline, quais são os requisitos, quais são as hipóteses que o Poder Legislativo exerce controle repressivo de constitucionalidade? Excelência, são 4 hipóteses que o Poder Legislativo exerce controle repressivo de constitucionalidade. Primeiro, quando o Congresso, deputados e senadores, Poder Legislativo, sustam a execução de atos do Poder Executivo que exorbitem do seu poder regulamentar. Por exemplo, o presidente faz um decreto que está fora dos seus limites. Então, o Congresso Nacional, os deputados e senadores vão sustar a execução desse ato do Poder Executivo. Segunda possibilidade, quando privativamente o Senado, e somente o Senado, susta total ou parcialmente a execução de uma lei declarada inconstitucional pelo STF de forma definitiva. O que a jurisprudência, os doutrinadores entendem que esse inciso está previsto no artigo 52, inciso 10, dos senadores, ele vai ser aplicado no controle incidental de constitucionalidade, que é aplicado ao caso concreto. Porque é óbvio que, em regra, no controle concentrado abstrato de constitucionalidade, toda vez que o STF declara a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, ela já está fora do ordenamento jurídico, porque tem efeito erga omnes. Mas então, este inciso vai ser aplicado agora, com o entendimento da doutrina, em controle de constitucionalidade incidental aplicado ao caso concreto. Então, os senadores, privativamente, poderão suspender a execução no todo ou em parte dessa lei declarada inconstitucional de modo incidental ao caso concreto. Ok? E mais as 2 opções restantes, que seria a rejeição de medida provisória, que o Poder Legislativo exerce controle de constitucionalidade repressivo, quando ele rejeita a medida provisória considerada inconstitucional, tanto por falta dos requisitos ou relevância de urgência, quanto pela possibilidade de seu conteúdo ser incompatível com a Constituição, ou que tenha sido reeditada numa mesma sessão legislativa, que também não pode, ou quando tenha perdido a eficácia por decurso do prazo. E, por último, o controle repressivo de constitucionalidade feito pelo Poder Legislativo trata da atuação do Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, que ele pode apreciar a constitucionalidade de leis e atos do poder público nos limites de suas atribuições, súmula 347 do STF. Então, o Tribunal de Contas pode, no exercício de suas atribuições, apreciar a constitucionalidade da lei e do ato do poder público. Então, são 4, rapidinho passando por cima, sem muitas delongas. Palavras-chave: controle repressivo de constitucionalidade feito pelo Poder Legislativo pode ser pelo Congresso Nacional, deputados e senadores que suspendem a execução de ato normativo do Poder Executivo que exorbita os limites de delegação ou poder regulamentar. O Senado, privativamente, pode suspender total ou parcialmente a execução de lei declarada inconstitucional pelo STF. Aplicado isso ao controle incidental, caso concreto. 3. Tribunal de Contas pode analisar a constitucionalidade de leis ou atos normativos, apreciar. O Tribunal de Contas também aprecia a constitucionalidade das leis. Tribunal de Contas, e quando o Congresso Nacional rejeita a medida provisória. Então, o Congresso Nacional pode rejeitar a medida provisória, o Tribunal de Contas pode analisar a constitucionalidade de leis ou atos do poder público,
O Senado pode suspender a execução do todo ou em parte de uma lei declarada inconstitucional. E o Poder Legislativo, ou seja, os deputados e senadores, ou seja, o Congresso Nacional, podem sustar a execução dos atos normativos do poder público, dos atos normativos do poder público que exorbitem os limites de delegação legislativa ou do poder regulamentar. Ok? Parabéns. Agora vamos começar a estudar controle de constitucionalidade repressivo exercido pelo Poder Judiciário.